E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Sims e estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que eu trago agora é uma questão que veio lá da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e ela fala sobre lançamento oblíquo. Na resolução desse lançamento oblíquo, nós devemos lembrar que esse tipo de lançamento ele é um movimento composto. Ele é composto do movimento retilíneo uniforme na sua trajetória horizontal e um movimento retilíneo uniformemente variado na sua trajetória vertical. Por isso, a resolução sempre vai utilizar ali dois tipos de interpretação, combinados assim? Mas antes que eu resolva o exercício para você, não se esqueça, já deixa ali o seu like, muito importante para nós, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu posto aqui para você. Combinado assim? Vamos à resolução do exercício, acompanhe aí na sua tela. O texto diz assim, ó. As equações horárias que descrevem o movimento de um objeto de massa igual a 2 kg ao longo da vertical são dadas respectivamente por x igual a 5 mais 3t e y igual a 4t menos 5t ao quadrado, onde x e y são dados em metros e t é dado em segundos. Considerando que o lançamento inicial do objeto se dá para t igual a 0 e desprezando os efeitos dissipativos, assinale o que for correto. Primeira afirmativa. O objeto atinge o solo após 0,8 segundos após o lançamento. A energia cinética do objeto no ponto mais alto da trajetória é igual a 0. O módulo da velocidade com que o objeto atinge o solo é 5 metros por segundo. O alcance horizontal do objeto é de 8,4 metros e, durante o seu movimento, a altura máxima que o objeto atinge em relação ao solo é de 1,6 metros. Bom, para podermos resolver o exercício, precisamos começar considerando que no lançamento oblíquo, o objeto tem, na horizontal, um movimento retilíneo uniforme, MRU, e na vertical ele tem um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. No lançamento oblíquo ainda, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. O que ele quer dizer com isso? O movimento oblíquo, ele faz um arco de parábola. Nesse movimento parabólico, ele tem um tempo que ele sai da posição de lançamento até atingir a altura máxima. E esse tempo é igual ao tempo que ele leva para descer. Então a gente pode dividir o movimento em duas etapas, na subida e na descida. E o tempo total de movimento, o tempo de permanência no ar, é justamente a soma desses dois tempos que, não esqueça, são iguais. Considerando então todas essas informações mais um pouquinho. No ponto mais alto da trajetória, a altura máxima, que é chamada de altura máxima, a velocidade vertical é nula, ou seja, a velocidade em y dele vai ser sempre zero no ponto mais alto. Mas outro detalhe, não significa que a velocidade do objeto vai ser zero, que ele vai parar. Lembre-se, o movimento oblíquo é composto de dois movimentos. Ao dizer que a velocidade vertical dele é zero, eu só estou informando que ele parou de subir, mas ele continua indo para frente. Ok? Então a velocidade total, a velocidade resultante, ou aquilo que nós chamamos de velocidade, ela não é nula. A única coisa nula é a velocidade vertical, ok? Continuando mais um pouquinho ali. Na subida, a gente sempre vai considerar que a gravidade é negativa. Então, se o valor foi 10, na hora de substituir na fórmula, fica menos 10 metros por segundo ao quadrado. Para isso, eu tenho que lembrar que a função geral dos espaços é, no MRU, x igual a x0 mais vxt, e no MRUV é y igual a y0 vyt mais g sobre 2 vezes t ao quadrado. Tenho que lembrar ainda da função horária das velocidades, que é vx igual a vy mais gt. Sabendo de tudo disso, agora eu vou para a resolução. Não esqueça que a função geral dos espaços é sempre essa, e a função dos espaços no MRUV é essa. Se eu aplicar essas informações comparando com o que o texto deu, então a chevette, né, xx0 vxt chevette, comparando com x igual a 5 mais 3t, o que a gente observa nessa informação? A gente observa o seguinte, ó, qual o valor aqui que está ocupando o lugar do x0? E qual o valor numérico que está ocupando aqui o lugar do
3. Com essa informação, eu posso dizer que a velocidade horizontal, Vx dele, é o tempo todo 3 metros por segundo. Cuidado com isso, é MRU. Então, em todos os pontos na horizontal, a velocidade vai ser essa. Já a posição inicial em relação ao eixo horizontal é a posição de 5 metros. Se fizermos a mesma coisa agora para o movimento vertical, comparando as duas equações dadas. Então, aqui na vertical, o que você pode perceber? Que eu não tenho valor aqui, ó, para o y0. Traduzindo, ele está saindo da posição 0. A posição 0 significa que ele está saindo do solo, ok? E o que mais que eu tenho aqui? Que a velocidade inicial no eixo y é 4. Já a aceleração da gravidade, ó, sobre 2 é o 5. Então, aplicando isso, nós temos ali a velocidade vertical inicial dele é 4. A aceleração da gravidade divididos por 2 é menos 5, portanto a aceleração da gravidade está 2 dividindo aqui, ó. E se ele está dividindo, ele passa para o lado de lá, multiplicando, correto? Por isso o valor de 10 metros por segundo ao quadrado negativo, o que significa aquele sinal de menos, que ele está subindo. Aplicando tudo isso na informação que nós temos da questão 1, ele fala assim, o objeto atinge o solo em 0,8 segundos. Vejamos lá, para poder atingir o solo, eu tenho que saber o tempo de subida dele e o tempo de descida. Considerando que no ponto mais alto da trajetória a velocidade vertical é nula, e substituindo na equação das velocidades, eu teria assim, ó, no lugar aqui, ó, do VY, o que eu tenho? Eu tenho no ponto mais alto 0. A velocidade inicial em y, 4. A aceleração da gravidade, menos 10. E vezes o tempo de subida. Substituindo, então, passando menos 10 para o outro lado, fica 10 tempo subida igual a 4. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então o tempo de subida é 4 divididos por 10. Portanto, o tempo de subida é de 0,4 segundos. Mas o exercício queria saber o tempo que ele atinge o solo. Ora, como o tempo do lançamento oblíquo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, eu posso falar que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Consequentemente, se o tempo de subida é 0,4, o tempo total 0,8, afirmativa 1, verdadeira. Eu acho que deu para você perceber que o exercício não é tão difícil, tá? Você só precisa lembrar bem as fórmulas, tem que tomar cuidado com isso nas provas de física de vestibular. Vamos para a afirmativa 02? Na afirmativa 02, então, nós temos o seguinte, a energia cinética do objeto no ponto mais alto da trajetória é igual a 0. Cara, essa daqui eu já posso dizer que é falsa direto, tá? Sem fazer cálculo algum. Por que ela é falsa? Ele está falando que a energia cinética no ponto mais alto é nula. A energia cinética é a massa vezes a velocidade, correto? Este corpo no movimento oblíquo tem 2 velocidades e apenas uma delas é igual a 0 na subida. Tá entendendo? No ponto mais alto, só Vy é nula. A Vx ela continua o tempo todo 3 metros por segundo, como vimos lá na primeira lâmina. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então não tem como a velocidade ser nula, a velocidade é diferente de 0. Ah, mas eu quero ver como ficaria o cálculo. Então vamos juntos lá, ó. Como que ficaria o cálculo ali? Começando juntos de novo. Resolução. A energia cinética é uma energia cinética total, porque eu tenho 2 velocidades. Então a soma, lembrem-se que esse símbolo aqui, ele é o sigma, significa somatório. Então o somatório das massas pelas velocidades ao quadrado dividido por 2. Como eu tenho 2 velocidades, então eu terei lá a massa vezes a velocidade em x ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a velocidade em y sobre 2. Como na altura máxima o Vy é igual a 0 e o Vx é o mesmo tempo todo, a equação vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 ao quadrado, que é o x, sobre 2, mais 2 vezes 0 ao quadrado sobre 2, que é o y. Corta 2 com 2, corta 2 com 2, e aí você vai ter 3 ao quadrado, que dá 9, e 0 ao quadrado, que dá 0. Portanto, a energia cinética total é 9 joules. Percebe? Logo, a afirmativa 2 é falsa. Percebeu?
Eu já podia ter chegado a essa conclusão direto no vestibular. Eu não ia fazer continha se não precisa. Mas eu tenho que entender o raciocínio que está por trás disso. Eu tenho que lembrar que no movimento oblíquo eu tenho duas velocidades. E no ponto mais alto, apenas uma delas é nula. Perfeito? Vamos continuar, afirmativa 04 agora. Na afirmativa 04, ele diz assim: o módulo da velocidade com que o objeto atinge o solo é de 5 metros por segundo. Bom, aí tem um problema. Se ele está falando a velocidade com que atinge o solo, ele está falando de todas as velocidades. Lembre-se que ele tem duas. Então, na verdade, ele quer a velocidade resultante. Percebe isso? Então, vamos lá, ó. Se ele quer a velocidade resultante, nós teremos o seguinte: ela é dada por v ao quadrado igual a vezes x ao quadrado mais 2. Por quê? Porque esse é o vetor resultante quando você tem um ângulo de 90 graus, vx e vy. Lembram? Eixo cartesiano formam entre si 90 graus. Continuando, como no eixo x ele tem velocidade de 3 metros por segundo, precisamos do valor do vy. Mas quem é o vy? É a equação horária das velocidades. Vy igual a vy0 menos gt. Qual é o tempo total que eu tenho de permanência do ar? Não foi o que eu fiz na 01, que era 8? Então, substituindo, vai ficar 4 menos 10 vezes 0,8. 10 vezes 0,8 dá 8. 4 menos 8 dá menos 4. Mas substituindo agora essa informação na equação da resultante, nós vamos ficar com, não esqueçam, o menos 4 ao quadrado, tá? Porque é o valor do número elevado ao quadrado, e o número da velocidade, a velocidade é menos, mais a velocidade horizontal, ali só está trocado, né? A velocidade em x é 3 e a y é 4. Mas o resultado não vai mudar. Fica 16 mais 9, o resultado é 25, raiz quadrada de 25, 5, portanto a afirmativa 04 é verdadeira. Só um cuidado aqui, né? Que na hora que eu coloquei para vocês, esse cara aqui é na verdade esse, então no lugar do VY é esse, mas a ordem dos fatores ali não vai alterar o resultado. Tudo bem, pessoal? Principalmente porque ele queria em módulo, né? Ao elevar ao quadrado eu já fico com isso em módulo. E o importante é a afirmativa 4 verdadeira. Até aqui tranquilo? Essa questão, quem me pediu para resolver foi uma aluna querida chamada Emily. Acredito que tenha sido ela e o namorado dela junto, pelo que eu entendi. Os dois estavam estudando em casa e tiveram uma certa dificuldade nessa questão e resolveram pedir minha ajuda. Espero que esteja sendo útil, Emily. Vamos continuar lá? Mais uma. A questão 8. A afirmativa 8 diz assim: o alcance horizontal do objeto é 8,4 metros. Mas o que é alcance horizontal? É a distância máxima, é o x máximo dele. Mas quando que acontece o x máximo? Quando o tempo da fórmula é o tempo total de permanência no ar. Lembra que o tempo de permanência no ar foi 0,8? Então, se eu pegar esse 0,8 e aplicar ali na fórmula dada no texto, x igual a 5 mais 3t, nós vamos ficar com a distância máxima, 5 mais 3 vezes 0,8, que vai ficar 5 mais 2,4, que vai dar 7,4. Observe que o exercício avisou que era 8,4, portanto, a afirmativa 0,8 é falsa. Percebe? Ele vai e volta no mesmo lugar, nas equações básicas do MRU e do MRU-V. Vamos para a última afirmativa. Na última afirmativa nós temos assim: durante o seu movimento, a altura máxima que o objeto atinge em relação ao solo é 1,6 metros. Bom, o que eu sei? Eu sei que para queda livre, quando o objeto cai, a altura dele é igual a g sobre 2 vezes o tempo de descida ao quadrado. Eu tenho esse tempo de descida que é igual ao tempo de subida. Então a fórmula mais prática para eu usar aí é justamente a fórmula de queda livre. Porque o corpo se comporta como queda livre. Substituindo então, eu tenho 10 sobre 2, 0,4 ao quadrado dá 0,16, 5 vezes 0,16 dá 8 metros. E o texto falava que era de 1,6, portanto a afirmativa 16 também é falsa. Quais ficaram as afirmativas corretas mesmo? Apenas a 01 e a 04. Então o somatório desse exercício era 0,5. Emily, espero que você e seu namorado tenham gostado da resolução da questão, tenham entendido direitinho o exercício. Se gostaram os demais, não só ela, mas todos vocês, e quiserem deixar um comentário, deixe um comentário aqui embaixo. E também não esqueçam, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar o meu trabalho para todos que estão se preparando para fazer o vestibular. Combinados assim?
Meus amores, espero que tenha ajudado. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, galera!